Bom, hoje eu vou estar falando um pouquinho, em resumo, o que foi estudado no nosso semestre, no livro Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. Meu nome é Eduarda Teixeira Guardi. O sucesso e o insucesso de uma organização depende da qualidade de sua administração. Então, o que seria a administração? É um processo de coordenação do trabalho dos membros da organização para alcançar os objetivos de forma eficaz e eficiente. O que seria alcançar objetivos de forma eficaz? Quando a ênfase está no resultado e ele maximiza a realização dos objetivos. E de forma eficiente é quando a ênfase está no processo e tem como ponto a minimizar a utilização dos recursos. O que garante o sucesso de uma organização é a integração e a coordenação das ações em níveis organizacionais. Esses níveis organizacionais eles são divididos em nível estratégico, nível tático e nível operacional. O que seria o nível estratégico? É onde temos os administradores de topo, que atuam com estratégias que abrangem toda a organização. E no nível tático, é onde temos os gerentes, que atuam com foco em uma unidade de área funcional. E no nível operacional, nós temos os supervisores de primeira linha, que atuam de forma específica em uma operação ou tarefa. E também nós temos os processos da administração, que se dividem em planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar a gente estudou no capítulo 5, que fala sobre planejamento, que seria o que então o planejamento? O planejamento ele é responsável pela definição dos objetivos, que é definir o que deve ser feito pela organização, e também ele é responsável pela concepção de planos que integram e classificam suas atividades. O que seria então essa concepção de planos? A concepção de planos é como deve ser feito algo dentro da organização. Além disso, o planejamento ele é a base para todas as outras funções da administração, porque não seria possível organizar os recursos e a estrutura de uma empresa sem que tivesse os objetivos e os planos. Também não seria possível dirigir de maneira eficaz os membros organizacionais sem que se o que pretendesse alcançar ou chegar não estivesse claro. E é indispensável controlar as atividades se não tiverem sido estabelecidas. O planejamento ele tem grande importância para a administração, pois ele proporciona algumas vantagens. Que seria o senso de direção, ele focaliza os esforços, ele reduz o impacto do ambiente, ele define parâmetros de controle, fontes de motivação e comprometimento, autoconhecimento organizacional e consiste em ação gerencial. Os planos eles podem ser divididos em estratégicos, que é quando pega uma organização em todo e as decisões são tomadas a longo prazo. E também podem ser divididos em planos operacionais, que eles traduzem os objetivos gerais em objetivo específico em área funcional, como a área do marketing e de recursos humanos. No planejamento, cabe aos gestores decidir qual rumo a organização deve seguir e formular as estratégias e os planos necessários para alcançar os seus objetivos. Ainda falando agora sobre os processos da administração, nós vamos falar sobre a organização, que foi estudada no capítulo 6. Então, o que seria a organização? A organização ela é responsável pela distribuição de tarefas e recursos pelos membros da empresa e pela definição de quem tem autoridade sobre quem, quando e onde devem tomar decisões. Ela agrupa e estrutura os recursos organizacionais e estabelece mecanismos de comunicação e coordenação entre seus membros. A estrutura organizacional é o resultado final do processo da organização. Ela especifica os papéis, as relações e os procedimentos organizacionais que possibilitam uma ação coordenada de seus membros. A organização ela é dividida em níveis hierárquicos, que são os níveis estratégico, tático e operacional. No níveis estratégicos, nós temos administradores de topo, que eles ficam com a parte do desenho da estrutura organizacional. No nível tático, nós temos os gerentes, que eles são responsáveis pelo desenho departamental. E no nível operacionais, nós temos os supervisores de primeira linha, que eles são responsáveis pelos desenhos de cargos e tarefas. A amplitude do controle diz sobre a distribuição de autoridade e responsabilidade mede o número de pessoas subordinadas pelo administrador.
Conforme o grau de amplitude de controle, as estruturas organizacionais podem assumir formas diferentes, que são a estrutura vertical ou aguda e a estrutura horizontal ou achatada. A estrutura vertical é onde tem pequeno número de subordinados por gestor e elevado número de administradores. Ela apresenta pequena amplitude de controle e vários níveis hierárquicos. A estrutura horizontal ou achatada, ela tem elevado número de subordinados por gestor e reduzido número de administradores. Ela apresenta grande amplitude de controle em poucos níveis hierárquicos. Por isso que a organização ela é uma das mais complexas funções da administração, pois ela diz respeito à decisão cujo alcance e consequências são difíceis de antecipar. Bom, continuando, agora nós vamos falar sobre o processo de direção, que se encontra lá no capítulo 7. O que seria, então, direção na administração? A direção, ela envolve a orientação, a motivação e a comunicação e a liderança dos trabalhadores e busca compatibilizar os adjetivos destes com o objetivo da organização. A palavra dirigir, ela significa orientar os esforços individuais para um propósito comum. A direção, ela está relacionada com todas as atividades organizacionais que envolvem a interação entre gestores e trabalhadores. MacGregor, ele desenvolveu uma das primeiras tentativas de entender o comportamento das pessoas na organização e dizendo que cada administrador possui uma concepção própria a respeito dos seus subordinados e que condicionará a forma como ele vai dirigir esses subordinados. Ele também criou duas teorias, que foi a teoria X e a teoria Y, onde a teoria X diz que as pessoas são preguiçosas e evitam o trabalho e não gostam de assumir responsabilidade, e é onde os administradores seguem um pressuposto de controlar e dirigir os trabalhadores de forma rígida e autocrática. Então, fazendo isso, os funcionários, eles acabam sendo mais preguiçosos e evitam trabalho porque não tem uma certa coerência do administrador. Na teoria Y, o trabalho é inerente à vida das pessoas como algo satisfatório, porque os administradores eles já costumam administrar de forma participativa e oferecer responsabilidade e desafios para os trabalhadores. Eles ficam mais ativos dentro da organização. Os administradores, de modo gerais, eles têm que conhecer o comportamento dos seus trabalhadores. E eles devem buscar compreender as atitudes dos seus trabalhadores. Eles devem saber a personalidade que diferencia cada um deles. E também como percebem o ambiente de trabalho, qual é a perspectiva dos trabalhadores em relação ao trabalho e também a aprendizagem de novos comportamentos dos trabalhadores. Então, os administradores, nesse papel de direção, eles têm que ficar sempre ligados entre os trabalhadores da empresa. Bom, agora nós vamos falar sobre o último processo da administração, que é o processo do controle, que a gente encontra lá no capítulo 8, que é basicamente um esforço sistemático de geração de informações sobre a execução das atividades organizacionais. O controle, ele busca garantir o alcance eficaz e eficiente da missão e dos objetivos organizacionais. Ele é um esforço exercido pelos gestores com o objetivo de manter a organização no rumo planejado e no rumo certo. Um dos objetivos do controle é o monitoramento das atividades para garantir que sejam realizadas conforme o planejado e corrigir os desvios tomando medidas corretivas sempre que verificar desvios significativos. Sem objetivos, o controle não seria possível, porque o planejamento e o controle eles são profundamente relacionados. Mas por quê, Por quê? Porque o planejamento ele formula os objetivos organizacionais e o controle ele verifica se esses objetivos eles estão sendo realizados de forma correta. E existem 3 tipos de controle: o controle preventivo, o controle simultâneo e o controle posterior. O controle preventivo, ele antecipa os problemas. Como assim? Ele consiste na antecipação dos problemas que podem ocorrer em vez de resolvê-los quando eles aparecem somente.
Então, ele foca nos insumos antes do que vai acontecer. E tem um controle simultâneo, que ele corrige os problemas e à medida que os problemas vão ocorrendo. E também tem um controle posterior, que ele corrige os problemas depois que os problemas já ocorrem. Então, eles não têm uma certa prevenção. E os instrumentos de controle do desempenho organizacional, ele é dividido em controle financeiro, que é onde se encontra os demonstrativos financeiros, em sistema de informação gerencial, que é onde fica as informações ao gestor de forma regular e contínua, a auditoria, que é onde avalia a eficiência e eficácia da organização, o scorecard, que é onde integra o controle financeiro, o controle de clientes, o controle de processos, o controle interno e a aprendizagem. E também temos o benchmark, que é onde compara as práticas e métodos organizacionais de trabalho com os de outras empresas. Bom, a evolução do pensamento em administração, ela trabalha uma teoria organizacional que tem como objetivo compreender as organizações como um fenômeno social e desenvolver modelos explicativos ou descritivos de práticas organizacionais. Robert e Charles, eles estão entre os percussores mais relevantes para o campo da administração. Agora nós vamos falar sobre algumas escolas clássicas da administração, que são divididas em 3 grandes correntes, que é o movimento de administração científica, a gestão administrativa e a teoria da burocracia. O movimento da administração científica é o movimento da administração que surgiu com uma resposta eficiente à questão da existência de uma nova força de trabalho, desqualificada e barata, por isso que surgiu essa corrente na administração. Também nós temos a teoria da burocracia, que ela era defendida por Max Weber, que sustenta que a burocracia tem como base os princípios com a impersonalidade e a racionalidade técnica. É o modelo ideal de estruturação das organizações da sociedade capitalista. E também nós temos a gestão administrativa, que tem como base as suas experiências. Fayol dividiu as operações empresariais em 6 grupos interrelacionados, que é as operações técnicas, as operações comerciais, as operações financeiras, as operações de segurança, as operações da contabilidade e as operações de administração. Nós também temos a escola comportamental da administração. A escola comportamental, ela teve contribuições teóricas e empíricas do campo da administração, que buscava analisar o impacto do comportamento humano nas organizações. Na administração, nós também temos o estudo do ambiente organizacional, que refere-se ao conjunto de forças, tanto externas como internas, à organização, que tem potencial para influenciar seu desempenho. No ambiente externo, é o contexto no qual as organizações existem e operam. No ambiente interno, é o conjunto de elementos internos da organização que influenciam a sua adequação ao ambiente externo. A análise ambiental consiste no processo de monitoramento e reflexão estratégica que busca avaliar o impacto na organização. A cultura organizacional se expressa nas políticas de recursos humanos, nos estilos de liderança, nas tomadas de decisões e até no ambiente físico e tecnológico da organização. A tomada de decisão em administração, ela é a parte essencial no trabalho de um administrador. Uma decisão, ela pode ser uma escolha entre alternativas ou possibilidades com o objetivo de resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade. Uma decisão, ela implica na escolha de uma alternativa em detrimento de outra. Os administradores têm que calcular e gerir os riscos e as probabilidades que acompanham suas decisões. A situação da decisão, ela deve ser organizada em uma escala que vai de certeza, risco e incerteza. Na parte de certeza, a situação no qual toda a informação necessária para a tomada de decisão se encontra disponível. Na parte de risco, a situação na qual não é possível prever com certeza os resultados associados à alternativa, mas há informações suficientes para estimular suas probabilidades de ocorrência. E incerteza é onde a informação sobre as alternativas e suas consequências é incompleta e imprecisa. E a tomada de decisão, ela passou a ser encarada como um processo essencial na vida de um administrador.
onde cabe ele tomar todas as decisões e todos os aspectos da vida de uma organização, no que abrange 4 funções da administração e todas as áreas funcionais da empresa, que é a área da finança, o marketing, os recursos humanos e a produção e operações. Bom, agora nós vamos falar sobre a administração financeira, que está lá no capítulo 12, mas também está dentro das áreas funcionais da administração, que a gente viu lá no capítulo 4. Então, o que seria então a administração financeira? A administração financeira ela está responsável por captar recursos necessários para as atividades da empresa e alocá-los de maneira de atingir os objetivos estabelecidos pela organização. O capital é um recurso indispensável para o funcionamento de uma organização. Seguindo esse pressuposto, o administrador financeiro ele possui uma função para gerir o capital na forma de análise, planejamento e controle financeiro. A tomada de decisão de investimento e tomada de decisões de financiamento diz respeito a coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades financeiras, além de participar de reuniões estratégicas. Os ciclos da empresa para a administração financeira eles são divididos em 3 ciclos. O primeiro é o ciclo da exploração, que corresponde à primeira atividade exercida pela empresa e tem como intuito gerar um retorno para investimentos feitos. E o outro ciclo é o ciclo de investimento. Ele abarca todos os processos de identificação, avaliação e seleções das alternativas de aplicação de recursos, com a intenção de dar suporte para as atividades de exploração com o objetivo de gerarem benefícios futuros à empresa. E por último, nós temos o ciclo de financiamento, que consiste em avaliar e selecionar as melhores ofertas de recursos e na determinação da melhor composição entre capitais e de terceiros capitais próprios. Então, isso é um resuminho sobre a administração financeira. Bom, agora nós vamos falar sobre mais uma área funcional da administração, que é a administração e marketing, que a gente estudou lá no capítulo 10. E então, a administração e o marketing é o processo realmente de planejar e executar o desenvolvimento, o preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam objetivos de indivíduos e organização. O marketing, ele tem como principal eixo a satisfação do cliente. E segundo Peter Drucker, ele diz que o marketing é tão básico que não pode ser considerado uma função separada na organização. Ele é todo negócio visto do ponto de vista de seu resultado final, ou seja, do ponto de vista do consumidor. Bom, os esforços de marketing de uma organização consistem no conjunto de ações com o objetivo de criar valor para seus consumidores. Nesse sentido, a compreensão de suas necessidades e comportamento é fundamental. Agora eu vou falar um pouco sobre a política de distribuição, que diz respeito à concepção e à gestão dos canais por meio dos quais a organização e seus produtos chegam ao mercado. É por meio dela que se materializa a troca entre as organizações e os consumidores. Os canais de distribuição devem ser capazes de gerar demanda para o produto da organização e satisfazer. Também tem a política de comunicação, que é outra ferramenta ao dispor dos gerentes do marketing para criar valor para seus consumidores. Não basta produzir o produto ou distribuir. É necessário que os consumidores conheçam e lhe atribuam mais valor do que os mercados concorrentes. É aqui que entra a ação política da comunicação. A comunicação pode ser definida como um conjunto de sinais que a organização emite para seu mercado. E também a gente tem que entender que o marketing aqui que a gente fala não é somente a publicidade, o engajamento da empresa. O marketing dentro de uma organização, ele deriva o fato dele ser o processo por meio qual a organização cria valor para seus consumidores. Então, não é somente esse negócio de publicidade, o marketing. O marketing vai muito além do que só publicidade, engajamento da empresa. Bom, agora eu vou falar sobre mais uma área funcional da administração e agora eu vou falar sobre a administração de recursos humanos. O que seria, então, a administração de recursos humanos? A administração de recursos humanos, o RH, ele refere-se à concepção e gestão de sistemas formais que garantem a utilização eficaz e eficiente do talento humano na realização dos objetivos organizacionais.
Em outras palavras, a RH refere-se às práticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados com as pessoas que trabalham em determinada organização, principalmente as atividades de recrutamento, colocação, treinamento, desenvolvimento, avaliação e remuneração. Especificamente, pode-se destacar 3 objetivos centrais da RH: identificar e atrair recursos humanos qualificados e competentes, adaptar os trabalhadores à organização e desenvolver todo o seu potencial, e manter os trabalhadores comprometidos e satisfeitos com as organizações. A RH tem uma grande importância para a administração, pois ela é essencial para o desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável. Diversas pesquisas têm concluído que os recursos humanos de uma organização são uma de suas principais fontes de vantagens competitivas. Além disso, as práticas de RH têm impactos positivos no desempenho da organização, uma vez que contribuem para melhorar a competência e habilidade dos funcionários, aumentar a motivação dos trabalhadores, mantendo os funcionários mais competentes, comprometidos com a organização, e encorajar os não comprometidos com a organização a abandoná-la. O processo de administração de recursos humanos é um processo baseado em um conjunto de atividades que tem como objetivo atrair pessoas competentes. Então, ele tem como objetivo desenvolver o potencial das pessoas e mantê-las comprometidas com a organização durante muito tempo. Para conseguir isso, a empresa tem que planejar, selecionar, orientar, avaliar e remunerar, promover e, sempre que possível e necessário, desligar ou demitir os que não são comprometidos com a organização. Bom, agora eu vou falar sobre a última parte da área funcional da administração, a administração de operações, que a gente estudou lá no capítulo 9, e basicamente a administração de operações, ela é responsável pelo planejamento de operações e controles do processo de transformação que converte insumos e recursos em produtos ou serviços. A administração de operações ela é desempenhada pelo gerente de operações. Ele é responsável por formular uma estratégia de operação coerente com os objetivos estratégicos da organização. Bom, nós temos 3 motivos da importância da administração de operações na organização. E a primeira é que a administração de operações ela é necessária para gerenciar as atividades do seu processo de transformação. E, em segundo lugar, é o caráter transversal da administração de operações. Faz com que ela assuma um papel central no desenvolvimento de todas as atividades organizacionais. E, em terceiro lugar, a administração de operações ela tem papel estratégico no desempenho competitivo da organização por meio da melhoria da produtividade, da eficiência e da qualidade dos produtos e serviços de uma organização. Ela permite que as empresas agreguem valor e atendam às prioridades competitivas de seu cliente. E, por último, a melhoria da produtividade e da eficiência organizacional ela influencia positivamente não apenas a organização, mas também a competitividade de um dado país, como é destacado por Frederick Taylor. Bom, prioridades competitivas da administração de organização. Como nós vamos ver no quadrinho, a administração de operações ela deve estar alinhada com a missão e a visão de objetivos estratégicos da organização, traduzindo as estratégias em prioridades competitivas concretas que vão determinar a natureza das operações. Em termos práticos, a prioridade estratégica da administração de operações ela pode ser mensurada pelo alcance de 5 objetivos de desempenho. O primeiro, que é o custo, que ele é onde a empresa compete oferecendo um preço mais acessível e ainda assim obtém lucros. A qualidade, onde a empresa compete na qualidade dos produtos e serviços oferecidos para a maior satisfação do cliente e diferenciação da empresa. A rapidez é onde a empresa pode competir reduzindo a duração do seu ciclo de exploração e, consequentemente, a rapidez com a entrega dos seus produtos ou serviços aos clientes. A flexibilidade é onde a empresa pode ainda competir pela capacidade de mudar as operações, adaptando-as às demandas do consumidor. E também o planejamento de produção, que ele se preocupa com a operacionalização do sistema no dia a dia, garantindo a produção com máxima eficiência dos produtos ou serviços na quantidade e qualidade. A organização como sistema de operação, ela inclui 3 componentes: os insumos, o processo de transformação e as saídas. Os insumos ou entradas do processo de transformação, eles são classificados como recursos transformados ou de transformação. Os recursos transformados são todos os materiais, informações e consumidores a serem transformados.
E os recursos de transformação, eles agem sobre o recurso transformado, tudo aquilo que participa da transformação. Mão de obra e equipamentos utilizados, pode-se dizer que são os recursos de transformação. E é assim que eu termino a minha apresentação do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro, que a gente aprendeu nesse semestre, e eu espero que tenha gostado.